Fala pessoal, nesse vídeo vocês vão aprender a fazer um DRE no Power BI do zero, desde a importação das bases até o compartilhamento com outras pessoas. No link da descrição vocês conseguem acessar os materiais, né, e fazer o passo a passo aqui junto comigo nesse vídeo. O que vocês vão aprender aqui? Clicando em iniciar, vocês vão ter uma visão geral, onde a gente tem um DRE resumido, com orçamento realizado, o atingimento e informações do último ano, filtro de cenários de orçamento, como que você configura isso, como você manipula os dados para criar esses cenários e também filtro por centro de custo, DRE analítico, onde é possível ir até o nível de conta contábil, certo? E análise gráfica, onde vocês vão ter algumas visualizações que podem ser modificadas conforme a necessidade de vocês, certo? No link da descrição vocês conseguem ter acesso a esses materiais para poder praticar e fazer o passo a passo junto comigo e quem sabe até aplicar o desenvolvimento desse DRE na sua empresa. Então fica comigo no vídeo que vocês vão aprender isso em até 1h30. Bom pessoal, então nessa primeira parte do vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a importação dos dados. Tem duas opções: transformar dados e obter dados. Vamos começar aqui clicando em transformar e obter dados. Aqui isso te leva para a página do Power Query. Aqui é onde você faz todo o tratamento dos seus dados para depois poder fazer a modelagem, as medidas e visualizações. Essas as etapas. Então, primeiramente, editor de consultas, transformar dados, editor do Power Query, nova fonte. Como nós vamos trabalhar com arquivos do Excel, a fonte é pasta de trabalho do Excel. Vamos importar um a um aqui. Primeiro o calendário, que vai servir para as nossas análises temporais. Aqui todos os arquivos, quando você fazer importação, aqui está informando qual é o arquivo e aqui é o conteúdo do arquivo. No caso, as abas do Excel estariam aqui abaixo de calendário. Como esse arquivo tem uma única aba, aparece somente a aba. Aqui uma pré-visualização, seleciona, clica em OK e o arquivo carrega aqui para dentro do Power BI. A segunda, pasta de trabalho do Excel também, cenários de orçamento, que vai servir para nós fazer comparativos em diferentes cenários. Seleciona, visualização, clica em OK. Nova fonte, pasta de trabalho, centro de custo, que também é para nós colocarmos os filtros de centro de custo no relatório. OK. Quarta fonte, DRE, para nós montarmos a nossa estrutura de DRE no nosso relatório. OK. Lançamentos contábeis, que é a nossa tabela com todas as nossas transações contábeis. OK. E por último, nossa tabela de orçamento. Então aqui nós vamos ter tabela calendário. Vamos terminar aqui. Vamos ter aqui nossa tabela calendário para nossas análises temporais, cenário de orçamento, onde a gente consegue comparar com o realizado diferentes cenários, centro de custo, para poder fazer filtros por centro de custo do nosso relatório. Isso muitas empresas já me pediram e é muito importante ter esse tipo de filtro em relatórios de DRE. Nossa quarta tabela, nosso DRE, detalhado em 3 níveis. Nossos lançamentos contábeis, onde nós temos nossos registros contábeis e por fim aqui a nossa tabela
de orçamentos, certo? Feito isso, nós vamos fazer um pequeno tratamento nos dados relacionado ao nome das contas contábeis. Aqui está como, vamos ver, colocar aqui, transformar, tipo de dados, agora está qualquer. Nós vamos fazer a alteração ou clicando aqui no ABC 123, alterar para texto, ou também tem a opção de clicar aqui em transformar tipo de dados, colocar como texto, certo? Lançamentos contábeis, faço a mesma coisa, transformo o account para tipo de texto. Aqui nessa opção, vamos pegar aqui como exemplo, eu vou estar transformando aqui para texto e ele está falando para substituir o atual. O Power BI ele automaticamente ele cria algumas etapas aqui e ele identifica inicialmente o tipo de dado de cada uma das colunas da tabela. Nesse caso aqui é importante que a gente trate este campo como texto porque ele não vai ser utilizado para cálculos. Então é por isso que a gente está fazendo essa alteração e como a gente vai relacionar depois essas tabelas, por isso que é necessário fazer em todas elas, certo? Então só clicar ali em, vamos voltar aqui, 1, 2, 3, ABC texto, substituir atual. Pronto, centro de custo não precisa, cenários de orçamento também não precisa. Aqui nestes casos em específico é porque muitas vezes pode aparecer campos de texto em número juntos. Aqui no centro de custo, como é uma tabela que só nessa coluna somente há números, não tem necessidade de fazer essa alteração. Mas isso vai depender muito da forma como tu estiver trabalhando com os teus modelos de dados. Nesse caso específico, nós vamos alterar as contas contábeis para texto, certo? Feito isso, a gente clica novamente em página inicial, fechar e aplicar. Isso que a gente fez é a primeira parte, né? A primeira etapa do processo da construção de um relatório. Primeiro nós vamos identificar as nossas fontes de dados, né? Fazer a importação dessas fontes de dados para dentro do nosso projeto do Power BI e fazer um tratamento prévio nessas fontes de dados, certo? Eu vou dar... Não, acho que não vai precisar. Ia falar que eu ia pausar um pouco o vídeo aqui para carregar, mas acredito que vai carregar rápido aqui as informações. Qualquer coisa você também pode acelerar o vídeo aí que tá tudo bem. Ó, apareceu aqui 70.437 erros. A gente pode clicar aqui. Uma das consultas carregadas continha erros. Tabela lançamentos contábeis. Vamos clicar aqui em exibir erros para ver o que acontece. Os erros que foram identificados estão relacionados a essa coluna contra account. Nós não vamos utilizar essa coluna no nosso projeto. Então nós podemos deletar, clicando com o botão direito, esse visualizador de erros, né? Excluir grupo. Ele vai deletar tudo que tem ali que trouxe relacionado a erros. Voltamos à nossa tabela lançamentos contábeis e viemos aqui na contra account. Aquilo que eu mencionei de campo de texto, aqui é um bom exemplo, porque aqui também há campo de texto. Se você clicar aqui e expandir e parar o mouse aqui em cima dessa mensagem de erro, você vai ver que tem dados que não foram possíveis de converter para número, porque isso aqui é uma coluna que também tem dados de texto. Como é uma coluna que a gente não vai usar, é só clicar com o botão direito, remover e clicar em fechar e aplicar novamente. Certo? Feito isso, o erro desaparece e nós podemos ir para a nossa segunda parte do projeto aqui, que é a nossa modelagem. Aqui no Power BI, as tabelas importadas vão ficar aqui na lateral, certo? Você consegue visualizar todos os campos que foram importados e o que há dentro de cada uma das tabelas. E na lateral esquerda
você vai vir aqui em exibição do modelo e você vai poder visualizar todas as tabelas do seu modelo. Aqui, automaticamente o Power BI já criou uma relação de centro de custo e DRE. Normalmente essas relações que o Power BI cria não estão corretas, né? Então o que eu sugiro, primeiramente, antes de começar, é deletar essas relações automáticas. Clica aqui em gerenciar relações, seleciona aqui nesse ícone, vai selecionar todos, certo? E clica em excluir. Pode ser que apareça mais de uma relação. Clicou em excluir, pronto, a tabela de gerenciar relações está zerada. Vamos começar aqui então a criar os nossos relacionamentos entre tabelas para que a gente tenha aí o nosso modelo de dados. Primeira delas, sempre vamos começar pela calendário. Na calendário, vamos relacionar com a tabela de lançamentos contábeis com a data. Veja que aqui o campo de data está incorreto. Ele está trazendo um campo numérico. Vamos cancelar aqui, fechar, vamos voltar lá em transformar dados e vamos ver como a gente pode corrigir isso na nossa tabela do Power BI. Nossa fonte, navegação. Aqui na lateral direita você vai ver as etapas aplicadas. Então essa primeira etapa é a importação do arquivo, a segunda é a navegação, a terceira, os cabeçalhos promovidos, tipo alterado e colunas removidas. Vamos tentar transformar essa coluna aqui num campo de data. Entendeu? Vamos até voltar aqui, ó. É só substituir o tipo de dado, porque normalmente um campo de data por trás do código, por trás da visualização, da forma como você enxerga com barras, tem por trás um número, que é o que veio aqui no caso, nesse arquivo. Veio definido como números. Quando clicamos aqui neste ícone que estava como 1, 2, 3 e alteramos aqui para data, ele transforma o campo em um campo de data. Clica aqui novamente em fechar e aplicar e voltamos para o nosso projeto para fazer os relacionamentos. Pronto, feito isso, a gente pode clicar aqui também em modo de exibição de tabela, visualizar cada uma das tabelas e aqui está a nossa tabela formatada. Vamos clicar aqui na coluna data e transformar isso aqui para um short date, uma data com a abreviação curta, certo? Feito isso, podemos também visualizar que esse orçamento tem o mesmo problema, exatamente o mesmo problema. Vamos voltar aqui em transformar dados e orçamento, seleciona o campo de data e transforma, clicando aqui nesse 1, 2, 3 ou transformar tipo de dados para data. Substituir atual, pronto, fechar e aplicar. Feito isso, agora nós também podemos alterar em ferramentas de coluna e alterar para short date para ficar uma visualização mais simples. Aqui também, para melhorar a visualização dos dados, vamos alterar de geral para número decimal e faremos o mesmo aqui em lançamentos contábeis, movimento de geral para número decimal. Feito isso, voltamos aqui exibição do modelo e começamos a nossa relações dos dados, o gerenciamento de relações. Novo relacionamento, agora sim, calendário, data, lançamentos contábeis e seleciona aqui
a data da tabela de lançamentos contábeis. Primeiro relacionamento feito, vamos para o segundo, calendário, data, orçamento. Novo relacionamento, calendário já foi, vamos para o cenário de orçamento, ABSID, orçamento, instância é o campo de relação. Novo relacionamento, centro de custo, vamos relacionar tanto com lançamentos contábeis quanto com a tabela de orçamento. OCR Code é a relação. Próximo, calendário, cenário de orçamento, DRE, também número da conta, lançamentos contábeis, com account, salva, gerenciar relações, novamente, está aqui, gerenciar relações, DRE, número da conta, orçamento, ok. Feito isso, nós temos todos os nossos relacionamentos funcionando, nosso modelo está pronto para começarmos o nosso projeto. Veja que isso tudo interligado vai fazer com que todos os filtros que formos aplicar e todas as análises que formos construir, elas vão estar todas elas interligadas e fazendo filtros de forma dinâmica entre as tabelas cenário de orçamento, tabelas de orçamento e lançamentos contábeis. Bom, feito isso, agora nós podemos ir para uma terceira parte. Primeira parte, carregamento e ajuste nos dados. Segunda parte, criação do modelo. E a terceira parte, a gente pode já trazer para cá os nossos visuais, nossos backgrounds, que nós vamos utilizar neste projeto. Volta aqui na exibição do relatório, inserir, não é isso não, clica aqui, lado direito, em formato, configurações de tela, tela de fundo, procurar, backgrounds, capa. Veja que não apareceu aqui, mas não carregou nada. Se você diminuir a transparência, já aparece o seu arquivo, a sua imagem aqui no fundo. Aqui você pode colocar em ajuste, que ele vai ajustar ao tamanho exato da página. Vamos para a página 2. Também aqui tela de fundo, procurar, página 1, primeiro arquivo, diminuir a transparência, ajustado. Página 3, que na verdade aqui a nomenclatura é página 2, ajuste, transparência. Feito isso, vamos para a terceira página, quarta e última página do Power BI, terceira página dos visuais, ajuste e transparência. Aqui então nós teremos nossa capa, página de visão geral. Se você dar 2 cliques aqui, você consegue selecionar e alterar o nome para visão geral. Página 3, você pode colocar os nomes de acordo com as imagens. 2 cliques, análise gráfica. Isso vai ajudar você no momento em que for criar os direcionamentos dos botões, vai funcionar, vai ser melhor para se achar na hora de for fazer o direcionamento. E aqui a gente pode colocar como
home, capa, enfim, o que você entender melhor. Então vamos até criar aqui agora uma parte que pode ser posterior a isso, pode ser anterior, não tem problema. Mas vamos aqui já agilizar para dar a dinamicidade no nosso projeto. Vem aqui na guia inserir novamente, clique em botões em branco, ele vai surgir aqui no canto da tela e você consegue colocar aqui por cima dos nomes, certo? Você vai clicar aqui em estilo do botão, pode remover a borda, remover ícone. Se você clicar fora agora, só quando você passa o mouse em cima do botão que aparece que aparece que tem um botão aqui. Pode clicar em cima dele, copiar e colar e colocar em cada um dos botões aqui. Copia e cola, traz para cá também análise gráfica, certo? E vamos colocar aqui também no botão iniciar. Botão iniciar, a gente pode direcionar ele para a página de visão geral. Como você faz isso? Seleciona o botão, vai aparecer aqui botão formatar, clica em ação ativa, essa opção, seleciona o tipo navegação de página e destino visão geral. Por isso que é interessante renomear cada uma das páginas para não se perder, principalmente quando os projetos são com muito mais páginas. Feito isso, se você segurar o Ctrl do seu teclado e clicar no botão, ele vai direcionar para a página de visão geral. Voltando aqui, você vai fazer a mesma coisa para os demais botões. Navegação de página, visão geral, DRE analítico, clique em ação, navegação de página, DRE analítico e análise gráfica, mesma coisa, navegação de página, DRE analítico. Feito isso, você pode ver que cada clique com o Ctrl segurado vai navegar para cada uma das páginas. Aqui em cada uma das páginas você vai fazer o mesmo. Você pode selecionar na página Home o botão, copiar, Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui nos botões que você tem nas suas páginas. Aqui você vai fazer o mesmo processo. Como você copiou e colou, ele já está com a ação ativa, ele só vai precisar mudar para o nome correto. Então aqui nesse caso é DRE analítico, o de baixo, análise gráfica. Na segunda página você vai fazer a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V, visão geral já está ali, copia e cola de novo, visão geral para análise gráfica, ok, e por último, a última página, você também, visão geral já está ali, copia e cola, DRE analítico, ok. Então, cada um dos botões que você clicar, segurando o Ctrl, ele já vai fazer a navegação da forma correta, certo? Então aqui você já tem, né, o principal relacionado à visualização dos seus dados, o principal relacionado aos backgrounds e navegação, certo? Então aqui você já consegue navegar nos seus relatórios. A segunda parte também importante em relação ao tema e backgrounds do seu projeto é a fontes e cores do seu projeto, para que quando você crie algum gráfico e ele tenha as mesmas cores dos seus backgrounds, dessas imagens que você tem de fundo, é importante que você importe também o nosso tema personalizado aqui
para que o seu projeto fique bonito. Você pode clicar aqui então novamente em exibição. Você vai clicar aqui na setinha, vai abrir esta galeria com alguns temas. Você pode clicar aqui em procurar temas. Aí no material você vai ter tema reporte contábil. Clique em abrir, seleciona, clique em abrir, ele já vai trazer aqui aplicar as cores do projeto. Então você vai ver que agora, conforme a gente for criando as medidas, né, os cálculos, e começar a inserir aqui no projeto, ele já vai começar a ficar com uma cara melhor. Beleza? Então agora nós vamos para a quarta parte. Essa parte de navegação está pronta. Vamos para uma quarta parte agora, que é a criação dos cálculos, das medidas. Agora nós vamos começar a criar as nossas medidas. Antes de tudo, vamos criar uma tabela só para medidas. Clica aqui em inserir dados da página inicial. Renomeia para medidas. Medidas, ok. Carregar. A tabela vai vir para a lateral direita aqui, nossos dados. Você pode clicar na tabela, vai abrir a guia ferramentas da tabela, clica em nova medida. Vamos criar aqui o nosso realizado, que vai ser igual à soma de lançamentos contábeis da coluna movimento, que é o nosso débito menos o crédito. Você pode voltar aqui na tabela medidas, selecionar esse campo coluna, clicar nos 3 pontinhos e excluir do modelo. Feito isso, a informação vai subir, essa tabela vai subir aqui para cima e o ícone vai mudar porque ela se transformou agora numa tabela somente de medidas. Feito isso, agora nós podemos criar as nossas outras métricas. Eu criei aqui a primeira do realizado. Vamos criar agora nossa métrica de orçamento. Orçamento vai ser igual à soma do orçamento do campo ORC, que é o nosso campo de valor. Ok? Então nós temos aqui orçamento realizado. Vamos calcular a nossa receita bruta. Nova medida, receita bruta vai ser igual calculate, que é a função que faz filtro em expressões, né? A expressão que a gente vai utilizar aqui foi que a gente já criou, que é o realizado, mas vamos filtrar aqui pela descrição, tudo que for igual a receita bruta. Lembrando que aqui é importante, receita bruta tem que estar respeitando os caracteres maiúsculo e minúsculo. Tem que estar de acordo com o que está no DRE. Beleza? Feito isso, vamos calcular agora. A gente pode copiar essa medida, certo? Criar uma nova, colar e vamos botar aqui receita, impostos e deduções. Primeiro, impostos, somente impostos. Impostos e deduções é no filtro. Impostos e deduções, que é o que vai calcular o valor de impostos para que a gente calcule posteriormente a nossa medida de receita líquida. Receita líquida, que vai ser igual a receita bruta menos os impostos. Bom, eu fiz o inverso aqui, na verdade. A receita líquida tem que somar os impostos, porque ele é um valor negativo no nosso DRE. Bom, feito isso, agora nós podemos calcular, vamos calcular
as despesas operacionais. Vamos ver como aparece aqui no DRE. Despesas operacionais. Despesas operacionais maiúsculo. A gente pode também selecionar aqui, nova medida e vamos fazer aqui despesas, vamos fazer direto, despesas operacionais. Vai ser igual, calculate. Vamos de novo, nova medida. Despesa, calculate do realizado, onde na descrição for igual a despesas operacionais. Nova medida. Vou dar um nome aqui. Despesas operacionais. Pronto. Nova medida. Copia e cola. Outras despesas operacionais nós também temos lá. Outras despesas operacionais. Também vai ser outras despesas operacionais. Ok. Próxima medida. Também copiando e colando. Custos. Vamos ver aqui só no DRE se é custo ou custos. É custo. Então vamos modificar a nossa medida. Custo. Ok. Vamos calcular também nossas despesas com vendas. Nova medida. Despesas, colar, né? Despesas com vendas. Despesas com vendas. Só certificar que tá certo. Despesas com vendas, isso. O C é minúsculo. Ok? Feito isso, a gente consegue calcular o nosso EBITDA, que ele vai ser, nesse caso aqui, a nossa receita bruta, mais os nossos impostos, mais despesas operacionais, mais despesas com vendas, mais custos. Por que mais? Novamente, porque a gente está trazendo aqui dados, né, de impostos, despesas e custo
são valores negativos. Então, para que ocorra a dedução da receita bruta, ele tem que ser somado à receita bruta, né? Mais com menos, né, vai dar menos. É isso. Clica aqui em salvar e a gente pode criar agora a nossa medida de lucro-prejuízo. Veja que isso aqui é interessante. Ó. Eu criei a medida e ela acabou caindo aqui na tabela calendário. Para ajustar isso, a gente pode clicar nesses 3 pontinhos. Não, desculpa. Você clica na medida, vem aqui na parte de cima, na lateral direita, vai estar selecionada a medida, o nome dela, e você pode alterar a tabela para medidas. Ela vai sair daqui e vai vir para cá, certo? Vamos fazer mais 2 cálculos aqui para que a gente consiga também calcular o lucro e prejuízo. Vamos calcular aqui o resultado financeiro, certo? Resultado financeiro, que vai ser o mesmo cálculo. A gente só altera aqui o filtro para resultado financeiro, certo? E depreciação e amortização. Vamos conferir só como está escrito depreciação e amortização. Depreciação e amortização, certo? A gente faz a mesma coisa aqui, clique em medidas, nova medida. E vamos calcular a depreciação e amortização. Vamos copiar, a gente pode copiar o nome que a gente digitou aqui e colar aqui dentro do filtro. Que por fim, nós teremos aqui o nosso cálculo de lucro-prejuízo. Lucro barra prejuízo. Calculate. Não, vai ser o lucro-prejuízo, vai ser o EBITDA menos mais também, obviamente, depreciação e amortização mais resultado financeiro. A ordem não importa, né? Porque o cálculo vai respeitar ali as regras da matemática. Ok? Aqui agora a gente já pode, então, começar a criar essa nossa primeira visualização para testar os nossos indicadores. Vamos lá, então. Eu vou selecionar esse cartão de linha múltipla, certo? A gente vai colocar aqui a receita bruta. Vamos selecionar os valores. Receita bruta. Vamos só minimizar esse filtro. Deixa eu clicar fora. Minimizar o filtro. Vou ver o formato. A gente pode clicar aqui. Vamos mudar também a formatação. Essa formatação que eu vou colocar aqui, ela vai estar disponível também nos materiais que vocês vão poder acessar através do link da descrição, certo? É uma formatação que vai organizar os números com R cifrão na frente e considerar somente números anterior à vírgula, sem casas decimais no caso, e tudo aquilo que for negativo vai ficar entre parênteses, certo? Então a gente coloca aqui essa formatação
copia e cola, dá um Enter, o número já fica mais legível. Vamos remover desse card o rótulo de categoria, porque ele já está ali em cima, né? Receita bruta. E vamos também remover a barra de destaque. O que a gente vai fazer é aumentar o número, certo? Um 19, um 18 já fica bom. Ok? Vamos fechar aqui. Agora a gente pode copiar e colar. E alterar o indicador aqui. Receita bruta é o primeiro. O segundo a gente altera para receita líquida. Faz a questão da formatação também. A gente pode ir organizando conforme vai trabalhando no projeto. Coloca a formatação, Enter. Se você estiver trabalhando num projeto pessoal e quiser usar essa formatação, é só você visualizar aqui no vídeo e digitar exatamente como está aqui, que não é um problema, tá? Você pode utilizar aí nos seus projetos. Vamos para o próximo, Ctrl C, Ctrl V. Vamos inserir aqui, EBITDA. Ok. Vamos mudar aqui de receita líquida para EBITDA. EBITDA é negativo na empresa. Nossa. Bom que é empresa fictícia, né? Formatação, ok. Copia e cola. Lucro e prejuízo. Vamos remover o EBITDA e colocar o lucro e prejuízo. E também alterar a formatação. Bom, feito isso, nós já temos aqui os nossos primeiros cards, né, com os indicadores dentro desses cards. Agora nós vamos fazer aqui um teste. Um teste na verdade não. Vamos trazer aqui as informações do nosso DRE para o nosso modelo. Aqui a tabela, eu arrastei aqui o campo descrição para a nossa visualização. Ele já me sugeriu uma tabela, mas eu vou querer uma matriz. Vou alterar para matriz. Em pré-definições de layout e estilo. Se não aparecer esse campo para você, você pode clicar aqui em formato, que ele abre, tá? Clica em pré-definições de estilo, muda o estilo de padrão para nenhum. Aqui você vai incluir linhas de grade. Eu gosto de trabalhar com linhas de grade porque fica melhor para visualizar as informações, certo? Você vai incluir aqui, pode expandir essa tabela. Tem essa opção aqui no botão, no campo opções, onde você aumenta o tamanho das linhas, né? Separa o preenchimento da linha, né? A separação entre uma linha e outra. Pode aumentar ao máximo para que ele preencha toda a sua tabela, certo? Vou colocar no... Aí, acho que aqui já fica numa boa visualização. É o que você pode fazer. E melhorando a visualização, cabeçalhos de coluna.
a gente pode alterar a cor do texto, mantém em branco, mas vamos colocar aqui um fundo verde, que fica interessante, né? com o layout do relatório. Vamos vir aqui em medidas, vamos pegar o nosso orçado, o nosso orçamento, trazer para cá, o realizado, trazer a informação para cá também. Vamos alterar também a formatação desses dois indicadores, o mesmo que a gente fez para os outros indicadores. Realizado, orçamento também, é só copiar e colar ou digitar essa formatação aqui, tá? Orçado e realizado. Aqui o que está em branco são linhas que não precisam ter essa informação no DRE, porque são outras partidas contábeis que não competem ao relatório de DRE que nós estamos desenvolvendo. Então a gente pode remover isso. Como que a gente faz isso? Clica aqui em filtros, tá? Vai no campo descrição no DRE, descrição 1, filtros em todas as páginas. Coloca selecionar tudo e remover o que está em branco, certo? Aqui o orçamento, ele acaba ficando muito alto, né, em relação ao realizado. O que a gente precisa fazer aqui é incluir o filtro. A gente vai incluir alguns filtros aqui, mas um deles é o filtro de cenários de orçamento, certo? Então, clique em cenários de orçamento. Esse é o nome, né, do cenário de orçamento. A gente vai alterar o tipo de campo. Clicando aqui, abre os tipos de gráfico. A gente vai alterar de tabela, que é o padrão, né, quando tu coloca uma visualização no relatório, e vai trocar para segmentação de dados. Segmentação de dados, você vai clicar aqui em formato, configurações da segmentação, suspenso. Ficou em branco o fundo. A gente vem aqui em valores, tela de fundo, e altera aqui a cor da tela de fundo, uma cor escura, para poder respeitar ali, né, o template. Feito isso, a gente pode alterar a configuração da segmentação para um tipo de seleção única, porque cenários de orçamento precisam ser comparados, né, com uma visão única. A gente pode diminuir isso aqui, né, manter aqui o filtro e alterar o nome desse filtro, clicando aqui em cabeçalho de segmentação, onde está escrito name, tu apaga e coloca cenários de orçamento. Feito isso, aproveitando que nós estamos trabalhando com filtros, você pode copiar esse filtro, Ctrl C, Ctrl V, colocar abaixo e vir aqui no centro de custo, selecionar o name, alterar e remover esse de cenários de orçamento. Aqui neste caso, a gente muda o tipo de segmentação, porque aqui a gente pode selecionar mais de um, de seleção única, para mostrar a opção selecionar tudo e desmarca a opção seleção múltipla com Ctrl, que fica mais fácil de visualizar, de selecionar. Isso. Então aqui nós já temos os filtros de cenários de orçamento e aqui é o filtro de centro de custo. Vamos alterar o nome. Vem aqui em cabeçalhos de segmentação com o filtro selecionado e altera aqui para centro de custo. É isso.
Então, conforme você desmarca tudo e seleciona o centro de custo, ele vai te trazer aqui na tua visão de DRE somente os valores que são competentes a esse centro de custo que está selecionado. Se você clicar em selecionar tudo, vai aparecer todos os valores. Aqui na nossa tabela, a gente pode clicar aqui na visualização e inserir mais dois campos para a gente ter uma visualização mensal. Então a gente pode clicar aqui em calendário com a tabela selecionada, calendário, arrasta o ano para cá. Bom, agora a gente já tem a informação de 2022, 2023 e 2024. Feito isso, a gente traz para cá também o nome do mês. Aqui no nome do mês não está aparecendo porque a gente precisa expandir. Como é que a gente expande? Vamos fechar aqui para aumentar a visualização. Clica nessa setinha, expandir todo o campo, um nível abaixo da hierarquia, e ele vai trazer aqui as informações. O que aconteceu aqui? Veja que os meses estão desordenados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no modo de exibição de tabela, selecionar o calendário, selecionar o nome do mês, classificar a coluna por mês. Feito isso, aqui a gente pode também alterar um short date para ficar mais fácil a leitura para a gente. Feito isso, agora os meses estão ordenados. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, com os valores de orçado e realizado, mês a mês, certo? Para ficar mais interessante a nossa tabela, vamos colocar aqui no orçado, adicionar um novo cálculo, que é comparar o orçado com o realizado. Orçamento, orçado versus realizado. E a gente pode calcular aqui utilizando a função divide, que vai dividir o realizado pelo orçado. O orçamento. Aqui, nessa medida, a gente vai adicionar ao modelo, adicionar a visualização. O que a gente pode fazer aqui é alterar de geral para percentual. A gente tem duas formas, né, de calcular isso, né? A gente está dizendo aqui que o orçamento foi de 212 mil e o realizado foi de 220. Então, a gente está em 104%. A gente pode trazer somente a informação do que foi acrescido. Então, a gente pode colocar um menos 1 aqui. Se a gente colocar um menos 1, vai trazer aqui 4,24. Mas, para campos que não têm a informação de realizado, vai trazer menos 100%, o que está incorreto, né? Porque muitas vezes é só aquele campo não tem informação, o orçamento também ele pode ter sido definido numa linha errada, que precisa de ajuste. Então, a gente pode ou fazer um ajuste aqui no cálculo, considerando um if. Se o realizado for igual a blank, ou seja, o campo estiver vazio, traz blank. Se não, traz o divide menos 1. Aí fica mais limpo as tuas análises, certo? Está começando a ficar interessante
as nossas visualizações. O que a gente pode fazer agora é melhorar a visualização. Vamos ajustar essa tabela aqui, o campo, selecionando ela, vamos no campo orçado verticalizado e vamos colocar percentual de atingimento. Aqui onde está a descrição 1, vamos modificar para, pode ser indicadores. Vamos incluir aqui um campo de texto para dar um nome aqui de filtros. Deixar aqui mesmo. Filtros. Certo? Vamos fazer a perfumaria no relatório. Filtros. Inserir formas. Ser uma linha. A gente pode inserir uma linha aqui. Vamos pintar essa linha, selecionar ela, clique em formato, estilo da forma, preencher de branco, ou a borda, borda, acho que é borda, isso, borda. Vamos diminuir no mínimo possível, colocar aqui, de filtros, diminuir um pouco, trazer os filtros aqui para cima. Ok. Deixar esses mais para baixo e vamos colocar um filtro aqui de data, segmentação de dados, data, beleza. Ele traz aqui com slicer, a gente pode aumentar esse campo, diminuir. Aqui a gente coloca os outros filtros. Deixa assim, deixa um pouquinho menor. Aqui, esse de baixo dá para expandir. Aí. Então aqui a gente já tem o nosso filtro slicer. Que a gente vai visualizando as informações. De acordo com o período, né, selecionado. E aqui também o cenário de orçamento. Ele vai se comportando aí de acordo com... Aqui, por exemplo, tem outras despesas operacionais que está um valor absurdo. A gente pode tirar aqui no... Claro que isso não é feito num projeto de DRE, obviamente. Aqui é como a gente está desenvolvendo um relatório de teste, a gente consegue remover para a visualização ficar mais coerente, mais agradável. Então, clica aqui em outras despesas operacionais, remove aquela informação. O totalizador aqui não faz sentido, né, somar, porque a gente está falando aqui em linhas individuais. A gente pode tirar aqui subtotais de linha, fica só até o resultado financeiro, a informação. É possível incluir aqui também no atingimento, selecionando a tabela, vindo aqui em coluna específica, selecionando o campo, não, desculpa, não é coluna específica, elementos de célula, coloco aqui, seleciona o atingimento e adiciona ícones. Essa adição de ícones ela pode ser ajustada, né, para trazer somente quando for maior que 1,
Ó, que for menor que 1 ou maior que 1, que são as condições. E aqui eu tenho que trocar de porcentagem para número. Somente valores eu altero para valores e totais. E eu posso alterar os ícones aqui para ícones que fazem mais sentido para meu tipo de visualização. É isso. Clique em OK. E aí as informações vão ficar de acordo com os ícones. Bom, agora a gente pode clicar em Ctrl A, que vai selecionar tudo que a gente fez aqui. Então, Ctrl C, clicar em DRE analítico e Ctrl V. Bom, vamos voltar aqui. Eu vou selecionar tudo com Ctrl A. Eu só vou desmarcar os botões segurando o Ctrl de novo. Aqui, vamos de novo. Ó, clica aqui, Ctrl A. Bom, eu vou copiar e colar tudo, depois eu apago. Não tem problema. Sincronizar. Se eu clicar aqui em sincronizar, ele vai sincronizar os filtros, o que é bom, porque caso eu esteja fazendo uma análise na primeira página e queira continuar olhando no detalhe no DRE analítico nessa segunda página, o filtro que eu fizer na primeira vai repetir na segunda. Então eu vou clicar aqui em sincronizar, eu vou só remover esse botão daqui, porque não faz sentido estar aqui. Esse aqui que duplicou, né? Agora está certinho, tá? E vamos adicionar aqui no analítico, a gente vai adicionar mais campos. A gente tem indicadores que é da descrição 1. Clica aqui na tabela DRE, coloca a descrição 2 e a descrição 3. Vamos adicionar também o nome da conta. Porque aí, aqui a gente vai conseguir olhar no detalhe cada um dos resultados. Certo? Assinatura, crédito, suporte, serviço. O que tem dentro desse... veja que aqui ficou sem o valor, porque eu tirei os subtotais de linha. Aqui eu vou incluir os subtotais de linha só esta visualização. Então aqui eu vou conseguir abrir, fazer a abertura. E como o total geral, o total aqui, ele não é interessante trazer essa informação, eu venho aqui no total geral de colunas e eu posso pintar o texto de preto. Não, desculpa, não é esse aqui. Quando eu fizer algo errado, é só vir nessa setinha aqui em cima, ó, desfazer a última ação. Certo? É no total geral de linhas que eu vou alterar a cor do texto para escuro. Vou ficar assim na mesma cor. Vamos ver, acho que aqui já fica bom. E o total, o nome, eu posso alterar aqui só para um ponto, por exemplo. Aqui veja que o atingimento está trazendo para o valor total também. O que eu faço? Eu clico na tabela, venho aqui
elementos de célula, altero percentual de atingimento e altero aqui valores e totais para somente valores. Ok. E aí ele remove aqui do total, certo? Então aqui na visão geral eu vou ter um resumo de tudo, e aqui no DRE analítico eu consigo fazer uma abertura linha a linha, certo? PIS, COFINS, ICS. Ó, aqui normalmente a leitura é PIS, COFINS, certo? O que a gente pode fazer? Volta aqui no DRE, clica aqui na tabela DRE, descrição 2, certo? Classificar coluna por ordem 2. Ordem 2. Porque aí ele vai trazer aqui a ordem correta. PIS, COFINS, ICS. E aqui também. Ó, custos, arrendamento, etc, etc. Outros custos e assim por diante. Aqui a gente consegue olhar de forma detalhada o nosso DRE. Outro cálculo que a gente pode trazer aqui no DRE, tanto para um quanto para outro, é o mesmo período do ano passado. E fazer essa comparação também. O que a gente pode fazer aqui? Vamos clicar aqui em medidas, nova medida. A gente pode trazer calculate, vamos lá. Último ano. Calculate o realizado. E a gente usa a função same period last year, que a gente vai trazer o mesmo período do ano passado no mês que vai estar sendo visualizado na tabela. O que a gente precisa informar aqui? O dates, que é o calendário, data. E fecha parênteses. Fecha parênteses de novo. E nós temos aqui o cálculo de same period last year, que é o valor do último ano. Clica nele. Vamos selecionar também, aqui neste caso, aquela formatação. Clica aqui em geral, na medida, clica em geral, Enter. E a gente pode adicionar ela aqui, no último ano. Em 2022 não vai trazer nada, porque não tem informação. 2024 já vai trazer as informações. 2025 não tem dados. Como 2025 não tem dados, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um filtro também no nosso relatório por ano. A gente tem aqui filtros em todas as páginas, calendário, seleciona aqui o campo ano, filtragem avançada para filtragem básica e seleciona aqui somente os anos que tem dados, que é 2022, 2023 e 2024, certo? Aqui a gente não tá aparecendo as informações mês a mês, a gente pode alterar em linhas para colunas aqui no fazer drill e clicar aqui em expandir todo o campo. Pronto, agora ele está trazendo aqui o mês a mês, certo?
último ano. 2022 não vai trazer essa informação, porque realmente ela não está disponível, mas a partir dos anos subsequentes já traz a informação do ano anterior. A gente vai adicionar essa mesma visualização na tabela de divisão geral, e a gente pode trazer aqui também o último ano. E agora eu quero também trazer um cálculo que é de comparativo do ano atual com o último ano. Como que eu vou fazer isso? Eu clico aqui em medidas, nova medida, e vamos calcular, fazer aqui, year over year, que é a comparação com o último ano. O que a gente pode fazer? É pegar o ano atual, um divide do realizado menos o último ano dividido pelo último ano. O que a gente calcula aqui? Qual foi o acréscimo ou decréscimo comparado ao ano anterior? Então, a gente vai ter aqui o year over year. Clica, a métrica selecionada aqui, clica em percentual e traz esse percentual para a tabela. Year over year para 2022 não vai aparecer nada. Aqui também a gente precisa expandir, né, para aparecer os meses. Aqui a visualização ficou muito espaçada, precisa scrollar. Então a gente ajusta aqui, clica em linhas de grade, borda não, preenchimento de linha, opções, preenchimento de linha, e diminui. Aí, agora sim. Então aqui a gente vai ter as comparações para 2022 e 2023. 33%. Aqui não ficou interessante porque as bases que a gente desenvolveu, a gente duplicou elas ano a ano e ficou somente um percentual de comparativo entre um ano e outro. Mas a gente pode supor aqui que, né, o percentual de crescimento de um ano para o outro foi 33%, que foi aquilo que a gente colocou percentual nas bases duplicadas, acrescidas aqui no relatório. Bom, como não faz muito sentido, é só para você testar e você fazer no seu projeto, acho que vale aqui o exercício de você colocar essas informações, tentar criar essas análises aqui no teu próprio projeto, beleza? Então, acho que a gente já tem aqui uma visualização interessante, de visão geral, uma visualização interessante de analítico, né, com diversos cálculos, diversas informações. Agora a gente pode ir aqui para uma visualização gráfica, beleza? Vamos iniciar essa parte de análise gráfica, então. Eu vou trazer para cá primeiro os filtros, que a gente pode utilizar os mesmos aqui. É só clicar com o botão esquerdo do mouse e passar por cima dos ícones, né, de filtros. Ctrl C e Ctrl V. Clique em sincronizar.
pode aproveitar os mesmos. Vamos colocar aqui agora um gráfico de barras. Pode ser um gráfico de barras do receita bruta. E vamos colocar aqui no eixo X o nome do mês. E também o ano. Vamos fazer só o contrário aqui. Primeiro ano, depois o mês. Pronto. Clica aqui em expandir. Ele vai trazer aqui informações. Se eu abrir e colocar outros meses, ele vai trazer 2023 aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Vamos trazer aqui informações do EBITDA. Essa empresa só deu prejuízo, gente. Que absurdo. E aqui a gente pode colocar também talvez o realizado, receita bruta, receita líquida. Para seguir a mesma lógica dos indicadores, a gente está trazendo aqui receita bruta, EBITDA e lucro prejuízo. Para seguir a lógica dos indicadores analisados. Então aqui, passando o mouse, a gente vai ter as informações, né? Aqui também. O que a gente pode fazer de diferente aqui é colocar uma cor diferente para cada um deles. Você vem aqui em formato, colunas, e vamos alterar para um verde mais claro. E aqui também para um tom de verde mais claro. Bom, feito isso, a gente pode clicar também no gráfico, alterar o título, lucro prejuízo. Vamos ajustar aqui somente para EBITDA e aqui somente para receita bruta. Certo? A gente pode incluir aqui um gráfico. Vamos só melhorar esses gráficos aqui. Remover o eixo Y, rótulos, o título. Esse título deste também no eixo X, no eixo Y, que não precisa. Valores também não precisa. Não, os valores a gente pode. Vamos tirar os valores aqui. Tira os valores e o título aqui também. Aqui também. Se eu clicar aqui e pincel de formatação e clicar nesse último, ele assume as mesmas características, inclusive a cor. Aí é só retornar para a cor que estava antes. Pronto. Aqui a gente pode incluir um gráfico de barras laterais e colocar aqui a receita bruta por centro de custo. Centro de custo. PRC name. Pronto. Aqui a gente pode mudar o título receita bruta por centro de custo.
podemos também filtrar, né, aquilo que está em branco no centro de custo. E em vez da gente ter todos os centros de custo, a gente pode incluir aqui um N superior. O N superior, ele vai me trazer o superior, pode ser só os 10 primeiros, né, por receita bruta. Só arrastar o campo para cá, aplicar filtro, ele vai me trazer só os 10 primeiros. Aqui eu posso colocar um rótulo de dados, certo? Consigo também ajustar a largura do eixo para que fique mais visível do que se trata. Assim, talvez. Vamos diminuir um pouco. Vamos ver. É isso. Aqui também a gente vai ter receita bruta por cento de custo, receita bruta, EBITDA, lucro prejuízo. Aqui um DRE com as informações, com a possibilidade de abertura até a granularidade da conta contábil, certo? Aqui um DRE com uma visão geral, mês a mês. E aqui a página inicial do relatório. Aqui lembrando que aqui, né, aquilo que não tem informações é porque realmente não há dados, então por isso que não aparece. Mas aqui está, né, o nosso DRE, resumo, analítico e algumas análises gráficas. Aqui também a gente consegue colocar rótulo de dados, selecionar o gráfico e aqui rótulo de dados, certo? Aqui a gente pode fazer o mesmo e aqui também, lucro prejuízo, fazer o mesmo, ok? Aí por último, mas não menos importante, o que a gente pode fazer agora é entrar no Google Chrome, certo? Entrar na internet e fazer a publicação desse nosso relatório. Eu vou entrar aqui no app.powerbi.com. Se você não tem uma conta, é possível criar uma conta gratuita no Power BI, tá? Tem um vídeo aqui no canal que mostra como é que você faz a criação dessa conta, certo? Mas basicamente você vai publicar a visão final do seu relatório. Clica aqui em publicar, salvar. Não esquece de salvar o teu projeto também. Conforme você for trabalhando nele, é importante você salvar o projeto, tá? Seleciona um espaço de trabalho, pode ser qualquer um, selecionar, publicando DRE contábil. Entendi. Você volta aqui, vem no Workspace, Reports, e você consegue visualizar aqui
o teu relatório, beleza? E aí, aqui que a gente consegue fazer a navegação, certo? Então, se eu clicar aqui, começa, vai para a visão geral, aqui eu vou ter, né, o meu relatório pronto, clica aqui em DRE analítico, vai para a segunda página, análise gráfica, vai para a terceira página. Os filtros estão responsivos, podemos filtrar aqui por cenários diferentes, centro de custos diferentes e também aqui com o slicer temporal. Para remover essas páginas daqui e só manter a navegação no relatório, a gente pode voltar no nosso relatório, no Power BI, e clicar com o botão direito em cima das páginas e clicar em ocultar. Ocultar, ocultar. Volta no botão publicar, salvar, reports, selecionar. Vai publicar, substituir o atual. Ok, entendi. Volta na página, atualiza a página. Está feito. Sem os botões na lateral aqui, sem a navegação de página, somente dentro do relatório. Você também pode, se quiser compartilhar com outras pessoas, o que eu sugiro fazer somente em ambientes de teste. Não faça isso com dados reais da empresa. Faça pelos meios seguros, quando for fazer com os dados da empresa, mas com finalidade de compartilhar com outras pessoas aquilo que você desenvolveu, você pode clicar aqui em arquivo, inserir relatório, publicar na web. Continuar. Não publique informações confidenciais. Um aviso importante. Publicar. Aí, a partir disso, você vai receber um link onde você pode copiar esse link e compartilhar com outras pessoas. As pessoas vão conhecer o projeto que você desenvolveu. Você pode colocar isso como sugestão para implantação na empresa. Enfim, fica aí ao seu critério. Beleza? Mas a partir do momento que eu copiei, dou um Ctrl V aqui na barra de pesquisa do Google Chrome mesmo. Ele aparece aqui. Aí fica até mais fácil a navegação do relatório. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo aqui. Se você gostou, você pode acessar esse material completo, com os backgrounds, que são as imagens que a gente utilizou aqui, o projeto completo no desktop do Power BI, no Power BI Desktop, o arquivo PBX, as bases de dados, o tema com cores, etc., e fontes, e também os arquivos adicionais
que tem ali a fonte específica que você pode utilizar, a formatação específica, na verdade. Também, nesse link que está na descrição do vídeo, tu vai poder acessar esse vídeo na íntegra. Ele vai ficar no YouTube por pouco tempo. Então, você adquirindo aí os materiais, você também tem acesso ao vídeo para você, pelo menos aí por 2 anos, você ter acesso aí para desenvolver o seu próprio relatório e aplicar isso na sua empresa. Tá certo? Então, muito obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!